eu suponho que esse é um tratamento que é alternativo a um outro tratamento mais tradicional e convencional, esse específico, do cara que convulsiona e tal. Mas esse tratamento tradicional, ele corre o risco, no meu jeito idiota de enxergar, porque eu não estudei sobre isso, que ele tende a não ser tão natural, sabe? Até que ponto esse tratamento com CBD, canabinoides e tal, até que ponto ele é menos nocivo pro corpo? Eu não sei, não faço ideia. A doutora vai poder falar melhor, mas eu tenho convicção e as experiências que eu venho acumulando de famílias que faziam uso, por exemplo, de anticonvulsivos, que tinham vários problemas, ao uso da cannabis medicinal, por exemplo, melhoram muito e tem uma excelente melhora no quadro convulsivo, nesse caso, e que para de usar, inclusive, em alguns casos, outros medicamentos. Então, a doutora vai poder explicar melhor o motivo disso tudo, mas, claro, o sistema endocannabinoide, como ela bem mesmo falou, e a gente está falando, você falou aqui, tem muitas crianças, hoje em dia, né, cara, o autismo, que é uma realidade e tem muitos diagnósticos, muitos laudos hoje em dia 30%, 40% dos autistas têm convulsão. Então, são diretamente pessoas que podem utilizar os medicamentos à base da cannabis para poder parar de convulsionar. E eles são menos agressivos, Paula? Então, assim, pro corpo? Isso que eu acho legal, eu vou fazer uma explanação importante, porque como vocês não sabem sobre o assunto, é legal vocês entenderem o que acontece no corpo humano. O sistema endocannabinoide, ele é responsável pela nossa homeostase, né? O que é homeostase? É o equilíbrio interno do corpo. É o sistema mais importante nosso que faz com que as coisas sejam, vamos lá, todos os impactos e estresse e coisas agudas que acontecem voltem à normalidade. Nós temos uma capacidade muito grande para que a gente, por exemplo, vamos lá, a gente precisa correr de um leão. Eu consigo correr do leão, em tese, né? Vamos pensar positivo. Tu consegue, mas acho que eu e o Will não conseguem, não. Eu não sei. Leão, mano. Imagina, Will, se a gente tiver que subir na árvore pra escapar, fodeu, pô, vamos morrer. Mas o corpo tem uma capacidade muito grande para se resolver agudamente. O que acontece é que durante uma doença crônica, e a inflamação crônica que acontece junto com uma doença crônica, que é inerente ao processo de uma doença crônica, ele acaba por corromper, desequilibrar o sistema endocannabinoide. Tá. E para isso não tem remédio. Nós não temos medicamentos para isso. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma doença crônica, a gente tem a desestabilização de algum sistema que causa essa doença, então neurológico, cardiovascular, algum sistema. Só que associado a isso, eu tenho um desequilíbrio do sistema que devolve a homeostase, o equilíbrio para o meu corpo. Então, a nossa medicina tem muitos remédios que tratam os desequilíbrios dos outros sistemas, mas não desse. E esse sistema, ele é extremamente importante, inclusive, na geração. Se ele está desequilibrado, ele pode ajudar, ser, vamos lá, um progressor, um adicional na progressão da doença do outro sistema. Então, a gente pensa em depressão, serotonina. A gente está sempre olhando, talvez, para uma coisa só ainda. E a descoberta do sistema endocannabinoide, da possibilidade do tratamento com os canabinoides, é uma situação muito nova dentro da medicina, porque você está tratando uma condição que antes não era vista, que era exatamente você tentar devolver o equilíbrio para aquilo que está... O estresse crônico talvez seja um dos piores... vamos lá, assassinos do nosso sistema endocannabinoide, estresse crônico. E a gente tem muitas formas de estresse hoje. Então, a forma alimentar, o trânsito, as toxinas, o trabalho, às vezes um casamento, enfim. Então, são muitas fontes de estresse, às vezes todas elas ao mesmo tempo, enfim. E o nosso corpo não foi feito para isso. Então, eu comecei contando que se eu fugir do leão, eu tenho capacidade total para fugir e restabelecer a minha homeostase. Mas se eu tiver que correr desse leão todo dia, 24 horas por dia, vai chegar um ponto que não vai rolar mais esse reequilíbrio. E a doença crônica é mais ou menos isso. É como se você corresse do leão 24 horas. E a doença crônica, ela vem junto, ela traz junto um estresse associado ao metabólico que foi inerente à doença. Então, por que não é que a cannabis é mais... É claro, ela é natural, ela vem, né? Em tese, hoje, né, os fitocannabinoides, quando eles não são sintetizados em laboratórios, eles são naturais, então tudo bem. Mas ele é muito mais além do que isso. Entendi.
Entendeu? Porque ela está tratando uma condição que antes a gente não via, nem sabia. E muitos médicos nem sabem, porque não têm acesso a esse conteúdo. Então, o grande, assim, talvez marco dentro dessa terapêutica é o médico precisa entender de fisiologia para saber o que está acontecendo, mas, né, que é uma coisa importantíssima dentro da própria medicina. Ter um olhar um pouco mais amplo sobre a própria doença crônica e entender como é que o sistema impacta lá dentro. Eu consigo modular o sistema não só com a cannabis, mas com outras substâncias e com a própria atividade física. O estilo de vida é muito importante. Então, por exemplo, eu vou dar o envelhecimento é um processo em que o próprio sistema endocannabinoide acaba entrando em declínio, né? Faz parte, a gente vai envelhecer, vai inflamar e vai ter que um dia apagar a luz. E então, o nosso próprio corpo vai entrando em declínio. E o declínio do sistema endocannabinoide está muito relacionado, por exemplo, a doenças neurodegenerativas, a demência, doenças que impactam, enfim. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o sistema ele é tão importante que ele modula, por exemplo, neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, a plasticidade cerebral, o humor, hormônios, a resposta inflamatória. É muito doido, a fome, Você trata dor no pé, glaucoma, tá ligado? Depressão, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Meu pai falava assim, gente, mas como que pode? Seu negócio é bom pra tudo? Assim, eu duvido. E eu falava, não é que é bom pra tudo. É porque como você tá atuando sobre um sistema que age sobre vários... Imagina, nós temos receptores praticamente em todas as células do nosso corpo para a cannabis, para os fitocannabinoides. Mas, obviamente, que o nosso corpo não tem esses receptores para ela, né? Nós produzimos substâncias endógenas, que algumas mimetizam, inclusive, as moléculas da planta, e outras que nós produzimos. São, né, é muito complexo. O sistema endocannabinoide, se a gente pensar ele de uma forma bem expandida, ele é muito grande.